Muito bom dia a todos. Desde já, obrigada por esta oportunidade de estar aqui convosco e pelas excelentes partilhas que temos tido ao longo destes 2 dias. Então, como a mim o desafio de falar em anemia no doente em fim de vida. Relembrando só que realmente, como todos já sabem e já ouviram, que a anemia no doente com cancro é multifatorial, tem uma elevada prevalência, estima-se em 30% a 90% dos doentes em cuidados paliativos, e existem vários fatores que contribuem e que agravam esta anemia. Gostaria também de reforçar aqui que cerca de 68% das mulheres e 77% dos homens em cuidados paliativos têm anemia, que temos em 38% uma anemia que é moderada a grave e que o déficit de ferro está presente em 39% a 43% destes doentes. E como a doutora Ana Farinha já referiu também, que existe uma elevada prevalência nas doenças não malignas. Então, o que é que nós fazemos em cuidados paliativos, não é? Aliviar os sintomas físicos, psicossociais, emocionais, espirituais desta pessoa. Mas primeiro de tudo temos que avaliar o doente. Avaliar como é que ele está, fazer uma boa história clínica no que diz respeito à anemia, perceber se existem antecedentes familiares ou pessoais de anemias anteriores, hemoglobinopatias, que possam também potenciar ainda mais esta anemia, que fármacos é que ele faz que possam agravar também a anemia, que fármacos é que ele já fez nesta tentativa de correção da anemia, e percebermos realmente como é que tem sido essa evolução no seu seguimento. E os seus sintomas, que realmente é o que nos importa, é os sinais e sintomas que o doente manifesta e que nós gostávamos muito de antecipar e de controlar. A maior parte dos doentes vão desenvolvendo uma anemia de forma progressiva, por isso muitas vezes permanecem assintomáticos até que o nível de hemoglobina deixa por valores muito baixos, e como a doutora Ana Farinha também já realçou, que realmente a fadiga e dispneia são aqui os sintomas mais prementes nesta população, mas também referir que pode ocorrer também anemia hemolítica e temos de estar atentos a outros sinais a sintomas que possam ocorrer. Então, e quais são as evidências que nós temos da anemia no doente em fim de vida? Muito poucas, como a doutora Ana Farinha mostrou no gráfico. Existem poucos estudos, muitos deles são pouco robustos, existe uma grande heterogeneidade e então não temos muita robustez científica para vos trazer aqui hoje, infelizmente. Gostava de falar-vos um pouco aqui também do que é isto de fim de vida, não é? Nós temos diferentes trajetórias de vida que vão culminar na morte e realmente o fim de vida é quando o doente já está numa reta descendente, num declínio que já não tem retrocesso e que varia consoante a patologia que vai motivar a morte da pessoa. Temos na linha azul a trajetória de um doente com cancro, em que o doente se mantém durante muito tempo estável, até que há um declínio abrupto que vai culminar na sua morte. Temos a trajetória da insuficiência de órgão, como a doutora Ana Farinha falou, em que realmente vai havendo um declínio constante que muitas vezes é interrompido por agudizações e o doente já não volta ao seu estado basal, há sempre uma perda que vai sendo contínua. E temos na linha verde a linha das demências e da fragilidade do idoso, que vai havendo aqui uma perda progressiva da qualidade de vida, da autonomia e que vai culminando então na morte do utente. Se nesta fase, que nós falamos que previsivelmente dura entre algumas semanas até vários meses, as estratégias terapêuticas são muito semelhantes às já descritas pelos colegas. Identificar a causa seria interessante, mas muito difícil. Sabemos que é multifatorial, muitas causas implicadas e por isso muitas vezes não vamos conseguir perceber realmente o que está a condicionar esta anemia. Discutir sempre, como o Dr. Fabiano disse, riscos e benefícios com o doente tem que ser sempre uma decisão partilhada e isso é em tudo, nos cuidados paliativos. Tudo o que fazemos nós propomos ao doente. Até porque é importante perceber que não há desinvestimento da nossa parte, não é? Porque muitas vezes os doentes chegam-nos porque já não há mais nada a fazer. E então é-lhes apresentado os cuidados paliativos. E o doente perceber que nós não decidimos iniciar uma terapêutica ou não aconselhamos a que se faça, não por desinvestimento, mas porque realmente consideramos que é o melhor para o utente. E, de qualquer das maneiras, colocar sempre na mesa riscos e benefícios dessa mesma intervenção, para que possamos em conjunto decidir o melhor. Reduzir sempre que possível as perdas hemáticas, o que realmente é muito desafiador, por vezes é mesmo muito difícil,
Os colegas já falaram aqui do ácido tranexâmico, do ácido aminocaproico. Em algumas situações pode ser aconselhada a câmara hiperbárica, radioterapia paliativa. Vai sempre muito depender do performance status da pessoa e dos objetivos de vida e de tratamento dessa pessoa. O que é engraçado é que realmente aqui nos níveis de evidência tudo o que é forte é para não recomendar, tudo o resto tem fraca evidência científica, ou seja, suplementar ferro oral ou EV apenas déficit absoluto de ferro, de resto não utilizar por rotina nem ferro oral, nem ferro endovenoso, ponderar a carboximaltose férrica, como já falámos, na insuficiência cardíaca, se fração de ejeção reduzida, déficit de ferro e se realmente para melhorar a tolerância ao esforço e a qualidade de vida do utente. Temos os agentes estimuladores da eritropoetina, que também podem ser considerados em algumas situações já aqui descritas, mas que não devem ser utilizados por rotina, essa sim é forte recomendação. E então aqui a questão também da transfusão, que é sempre a última linha, não transfundir para limiares arbitrários de hemoglobina, não transfundir se já houve uma transfusão anterior e não houve resultados prévios na ausência de benefício delas e realmente se sintomas e uma hemoglobina inferior a 7, aí ponderar junto do utente transfusão ou não. E se isto era alguma recomendação que nós tínhamos no fim de vida, quando chegamos à fase terminal, aí é praticamente inexistente o que é que nós deveríamos ou não fazer e como é que deveríamos abordar. Uma coisa é certa, a fase terminal ou também fase agónica é uma fase em que vai ocorrer um processo ativo de morte, que vai ter duração de horas a dias, no máximo normalmente 12 dias, e que aqui vamos inverter um bocadinho também os nossos objetivos e aquilo que pretendemos em conjunto com o utente. Aqui nós queremos um bom controle sintomático, queremos uma revisão e adequação de uma terapêutica adequada e reforçar o apoio do utente e da família. Os sintomas mais frequentes nesta fase são o delírio, estrutor, dispneia, dor, náuseas e vômitos. Eu queria destacar aqui a dispneia, porque também temos é comum aqui a anemia. E o que é que nós oferecemos nestes utentes? Os fármacos realmente mais estudados e mais utilizados são os opioides, são aqueles que têm maior eficácia, preferencialmente pela via oral, se esta ainda for possível, de 4 em 4 horas. Quando já não temos via oral, optar pela via subcutânea e ponderar a não perfusão, sempre tendo em conta o resgate também da dose. Existem outros fármacos, como as benzodiazepinas, que podem ser utilizados se houver alguma ansiedade associada a esta dispneia, que muitas vezes o há, e também admite-se que tenha aqui algum papel com um efeito de relaxamento dos músculos respiratórios. Outros fármacos, como os broncodilatadores, corticoides ou diuréticos, aí ficam reservados para situações pontuais e realmente se existir aqui alguma eficácia prévia ou não. Então, e agora vocês perguntam-me, então, e num doente em fase agónica, só fazemos isto? Só fazemos morfina? Nunca há outras opções terapêuticas? Nunca há lugar para a transfusão? Eu acho que isto é sempre tudo muito individualizado. O que é importante para o utente, não é? Se temos um doente em fim de vida, com agravamento dos seus sintomas, muito provavelmente causado por uma anemia, cujo seu objetivo é permanecer o melhor possível até que alguém que lhe seja querido esteja presente e que se possa despedir, então sim, porque não? Aí estamos a trabalhar em conjunto com o utente para um objetivo maior e que faz parte da sua vontade e do seu objetivo de vida. Porque os doentes só morrem quando estão mortos, não é? Até lá estão vivos. E é isso que nós temos de promover. Vida e qualidade de vida até ao final. E para isso também temos que nos preparar. Temos que nos preparar enquanto profissionais, temos que articular bem a equipa, temos que ter estes objetivos muito bem definidos, temos que adequar o quarto do utente, a família, dar um bom suporte, perceber quais são aqui as mais-valias. Nestes casos, quando existem, por exemplo, anemias que sejam muito aneoplasias que tenham elevado risco de hemorragia, por exemplo, dizer ao utente para preferir colocar lençóis escuros na cama, utilizar toalhas mais escuras. É completamente diferente de nós termos sangue numa toalha verde, preta, cinzenta, do que numa toalha branca. O próprio impacto que isso traz no utente agrava também a sua ansiedade e os seus sintomas. E às vezes são pequenas coisas que podemos ir mudando e transformando no ambiente em redor do utente que pode fazer toda a diferença no final da sua vida. Então, relembrar aqui estes pilares fundamentais e que deviam ser transversais em todas as especialidades, porque todos nós
contactamos com doentes em fim de vida, que é um bom controle de sintomas. Comunicarmos com o utente, com a família, entre nós, para que possamos orientar os cuidados de forma mais apropriada e de uma vertente verdadeiramente multidisciplinar. Temos que nos aproximar mais, temos que estar mais em sintonia, para que também possamos confortar o doente no sentido em que todos os esforços estão a ser como ele gostaria. E, basicamente, é o que eu vos queria deixar aqui como mensagens, que realmente a anemia é multifactorial, os estudos são casos, a investigação nesta população também é muito complexa, não é? Temos toda aqui uma vulnerabilidade associada ao doente, ao fim de vida, os grupos são muito heterogéneos e é muito difícil conseguirmos mais robustez nesta área. É centrarmos o cuidado no doente e na sua qualidade de vida, sempre através de uma decisão partilhada, ponderar cada intervenção que vamos fazer. Se eu vou intervir, tenho que ter um objetivo. Tenho que avaliar os riscos e os benefícios e tenho que avaliar se realmente a minha intervenção teve impacto ou não, para eu perceber se será de continuar ou se será de recuar e dizer tentámos, mas por esta via já percebemos que não é. E, sobretudo, cuidar sempre, até ao final da vida. E era isto que eu vos trazia hoje. Obrigada.